Oi, Carol! Tudo bem? Oiê! Ó o marido entrando também. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Olá. Obrigada, Nour. Um beijo. Vamos esperar. Que ela aí já deve estar entrando. Já já em alguns minutos ela tá com a gente. Gente, então deixa eu explicar um pouquinho como é que vai ser hoje, né? A Laís é coach, com essa parte de organização, vai conversar com a gente um pouquinho. Eu espero que ela traga várias dicas sobre para a gente não procrastinar. Aí, Laís, tudo bem? Estava começando a falar um pouquinho do que a Olá, gente vai ouvir hoje. que delícia! Boa noite! Boa noite! Que bom que você está aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar da live. O pessoal está É uma entrando ainda, alegria. Laís. Eu queria pedir uma Maravilha. gentileza para você se apresentar, todo mundo te conhecer. Claro, com certeza. Eu agradeço super o convite, obrigada mesmo. Adoro essa possibilidade da gente fazer essa troca aqui, né? Esse momento de pandemia, de live, proporcionou muita coisa interessante para a gente nesse ambiente do online. Obrigada mesmo pelo convite. Então, é o seguinte, eu sou Laís Amaral, eu trabalho com consultoria empresarial, com treinamentos corporativos, com palestras, muito focado nessa questão de identidade organizacional, desse aproveitamento daquilo que a gente tem como produtividade, de fazer o que tem que ser feito, de enxergar a nossa percepção real, né, a nossa singularidade, a nossa identidade nos negócios e na vida de uma maneira geral, né? Para tudo que a gente for fazer, a gente depende muito desse viés de organização, de produtividade, de foco, né? Então é muito nesse sentido que o meu trabalho acontece. Eu também sou professora na área de gestão, dou aula nos cursos de administração, na pós-graduação e na graduação. Tenho uma paixão enorme assim pelo meu trabalho, adoro essa interação, adoro conhecer outras pessoas, acredito muito nessa conexão real, né? A gente trazer muito conhecimento, muita troca e bastante aprendizado. Estou realmente muito feliz. Obrigada mais uma vez pelo convite. Que bom, que bom. E eu tô cheia de expectativa para nossa conversa de hoje. Ouvi Bora falar muito lá! bem de você Que e, delícia! e só coisas boas. Que E legal! o que que você programou para a gente conversar? Porque assim, acho que com a pandemia vieram vários hábitos ruins, as pessoas saíram da rotina, não conseguiram retornar, até Sim, porque a gente não voltou totalmente ao normal, apesar de estar tentando. Muita coisa aconteceu, muita gente realmente mudou a forma de pensar. sim. No seu dia a dia, você viu algumas pessoas que acompanham com você terem essa dificuldade? E eu queria que você trouxesse algumas informações para a gente passar melhor por esse Legal. momento. Maravilha, maravilha. Muito bacana a gente pensar por esse viés, porque de fato muitas coisas aconteceram de uma maneira rápida, né? Embora a gente soubesse que é importante a gente focar nos nossos objetivos, a gente ser produtivo, fazer o que a gente tem que fazer, a gente já sabia antes da pandemia. Acontece que agora parece que as coisas deram uma acelerada, né? A gente precisou se adaptar a uma série de questões, né? Uma série de situações que a gente, de uma certa forma, tinha conhecimento, mas não praticava, não aderia, enfim, uma série de situações nesse sentido. O que eu tenho percebido, doutora Alissa, é que assim, de fato, nos acometeu algo que a gente não esperava. De fato, num primeiro momento, eu vi assim, empresas muito desesperadas, os colaboradores assim, buscando maneiras de se adaptar, mas sem entender exatamente o que estava acontecendo. Então, num primeiro momento, o susto, ele é muito inevitável. Porque às vezes tem muito essa conexão daquilo que a gente tem controle
e aquelas coisas que a gente não tem controle. E às vezes a gente se apega demais no que a gente não controla. Então, num primeiro momento, aquela coisa do susto, o que é que eu vou fazer? E agora, de fato, foi uma realidade. E infelizmente, a gente ainda tem pessoas assim, né? Nós já temos aí meses de que tudo isso aconteceu, mas ainda tem gente que não olhou realmente para aquilo que pode fazer, né? Não para aquelas questões que de fato a gente não vai controlar, mas aquilo que é possível fazer. Então, essa coisa do susto, do receio, do ser pego de surpresa, essa coisa de dificuldade em lidar com as mudanças, sabe assim, a gente é muito resistente, né? Se a gente segue fazendo algumas coisas como a gente sempre fez ao longo da vida, a gente tem uma tendência em continuar e seguir naquela jornada. Mas quando se muda a trajetória, né, por uma situação que não foi a que a gente escolheu, nós, inclusive, independente dessas mudanças, a gente já é muito resistente, muito inflexível, né? Salvo aí algumas ou outras exceções. Mas, de fato, foi um momento de susto, vi algumas coisas assim que a gente chegava a ficar, poxa vida, né? Como que vai resolver essa situação? Mas já sinto que agora já dá para dar uma relaxada, já dá para entender que há coisas que a gente pode fazer em prol da nossa vida, em prol do nosso negócio, e que tem outras, o que a gente faz é criar um planejamento dentro de uma possibilidade para seguir avançando. É focar realmente naquilo que a gente tem possibilidade de mudar e de rever, enfim. Percebi isso, percebi que as pessoas entenderam que é preciso se mexer, né? Muito do sucesso que a gente busca e dos anseios que a gente tem uma parcela muito grande daquilo que a gente faz, né? E do quão a gente se compromete com isso. Então, e acho que isso deu uma escancarada, né? Acho que isso ficou assim, bem evidente mesmo. Sabe uma característica também, né? Acho que as pessoas começaram numa primeira etapa, né? Quando tudo parou, as pessoas tiveram muito tempo. E daí, como gastar esse tempo, começaram a ver coisas que talvez elas precisariam fazer e começaram a fazer. E agora estão tendo a dificuldade de retornar à rotina e incluir, às vezes, uns hábitos bons na rotina. Assim como os hábitos ruins que foram incluídos também vão ter que ser retirados, é uma dificuldade. E uma outra característica, né? Eu acho que o distanciamento, de certa forma, aproximou também as pessoas. Porque todo mundo ficou muito online, muito querendo conversar, muito querendo saber do outro, e de repente, aquela história de que estamos todos longe, isolados, pela internet estávamos todos muito próximos. Então, foi uma loucura, uma mudança de hábitos, um distanciamento nem tão distante assim em alguns casos, né? E, alguns sonhos adiados, algumas mudanças programadas, e retomar isso que é um pouquinho difícil. Difícil, com certeza. Sabe que é essa situação onde a gente começa a se adequar a uma rotina, de repente muda, começa de novo, era uma coisa que eu fazia, agora eu não posso fazer mais. De novo tem a ver com essa flexibilidade, que aliás é até um pouco diferente da adaptação. É muito interessante que assim, num primeiro momento, quando foi falado das máscaras, a gente foi super resistente, né? Ai meu Deus, vou ficar andando com isso e agora e tal. A gente foi resistente no primeiro momento, daqui a pouco entrou no hábito. Fiz tanto que daqui a pouco isso já tá tranquilo para mim. Agora, tem outras coisas que pra gente ainda tem uma dificuldade, como é a questão do online, como você bem disse. A gente veio para online, a gente percebeu que dá pra gente ser mais produtivo, dá para fazer mais coisas, dá para se conectar com mais gente, dá para participar de eventos no mundo inteiro, mas de novo exige da gente assim, poxa, isso pode dar certo. Deixa eu olhar com bons olhos para isso, né? Então, todas as vezes que a gente olha para a nossa rotina, como ela era antes da pandemia, como ela está agora e como ela ainda vai ficar, o que a gente tem em comum são os nossos projetos. Porque assim, mesmo que o cenário mude, é preciso ter muito claro o que a gente está buscando para a gente, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto gente, enquanto empresa. É legal a gente separar isso independente do que nos é exposto, ou melhor, imposto. Porque assim, quando eu tenho muita clareza do que eu estou buscando, e aquilo está claro na minha mente, as coisas vão acontecendo e eu vou ajustando conforme é possível, porque eu sei o que eu estou buscando.
Agora, quando acontece da gente estar imergido numa rotina, agora eu estou em casa, agora não tem como fazer nada, eu vou levando, sabe assim, meio síndrome Zeca Pagodinho, assim, sabe? Vai levando, vou fazendo isso, vou inserindo essa rotina. A gente às vezes tem muita dificuldade de tomar as decisões. E aí a resistência à mudança fica ainda mais evidente. Então, nesse momento, onde a gente precisa mudar muito e muitas vezes, e com uma agilidade que às vezes a gente não estava acostumado, penso que a primeira coisa, doutora Alissa, é a gente pensar assim, o que eu estou buscando para a minha vida enquanto pessoa? E aí, na sequência, enquanto profissional. Porque se isso tiver claro, e aí eu trato isso como um pilar mesmo, se isso tiver claro, todas as outras coisas vão ficar mais fáceis. É claro que dentro de uma realidade, é claro que dentro de uma expectativa possível, mas é muito necessário pensar sobre. Porque o que eu vi muito também é assim, eu gostei de ficar em casa, gostei de ficar com a minha família, fazia tempo que eu ficava só trabalhando e fora de casa, eu gostei dessa rotina. Tá bom, foi um aprendizado adquirido e que agora é preciso criar uma rotina para tornar isso que foi tão prazeroso uma realidade a partir de agora. Por isso que tem muito a ver com decisão, sabe? Por isso que tem muito a ver, assim, o que eu escolho viver a partir de agora. Porque ninguém vai sair desse momento que a gente vivenciou, está vivenciando, ninguém vai sair ileso disso, né? Todo mundo, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todo mundo foi impactado, né? Você mexer numa rotina, eu atendi pessoas que assim, tinha uma rotina que era exatamente daquele jeito há 30 anos. Sabe assim? Há 30 anos aquela rotina, aquele hábito, aquela vida, e de repente teve que mudar tudo. De repente, teve que ingressar numa jornada que nunca esperou vivenciar. Então, assim, essa coisa de lidar consigo e estar atento às decisões que precisam ser tomadas é um ponto muito importante. Porque se eu sei os objetivos que eu estou buscando e eu estou propenso à mudança, eu vou sofrer um pouco menos. Se eu sou muito resistente, né, passa por aquela fase, né? A primeira fase da mudança, aquela coisa da negação. Eu não preciso adequar a rotina. Que bobagem, planejamento. Isso aí não é pra mim. Deixa... Sabe aquela coisa que você vai negando? Tá chegando pra você e você vai fugindo daquilo? É a primeira fase da mudança, que todos nós passamos por ela. O desafio é olhar para esse contexto e entender que as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, se eu tiver que promover mudanças na minha jornada, eu preciso olhar para isso com um pouco mais de carinho, o quanto antes, para que a partir de agora as coisas sejam um pouco mais leves, né? E se encaixe na minha vida aquilo que de fato é importante para mim. Então, esse é um ponto muito fundamental, esse é um ponto muito importante para a gente começar a pensar. A rotina que eu tinha antes da pandemia mudou muito? Mudou. E a boa notícia é que vai continuar mudando. Vai continuar mudando. A gente tem esse mês de agosto para acontecer, semestre que vem já é uma coisa diferente. A vida da gente é assim. A questão é que verdade, antes parece que a gente não tomava conta, né? Na verdade, sempre tiveram mudanças. Eu acho que como foi uma mudança muito brusca, muito inesperada, as pessoas hoje estão enxergando qualquer mudança como uma coisa muito grande. Mas elas iam acontecer. Né? Algumas delas iam acontecer, você precisava se alimentar melhor, você precisava fazer atividade física, você precisava dar um start em algum projeto que necessitava ficar mais em casa. Sim. A pandemia acabou servindo para algumas pessoas iniciarem alguns projetos e talvez enxergar que caberia na rotina desde antes, né? Desde sempre. É uma questão desde de organização, sempre. ou mesmo você priorizar. Eu acho que um problema que acontece muito comigo. Eu fico assim, minhas prioridades. Eu tenho que ir no hospital, eu tenho que ir no consultório, eu tenho que fazer não sei o quê, eu quero fazer isso em casa, eu quero arrumar não sei o quê. Aí quando eu vejo a lista tem umas 18 coisas. E o dia só tem 24 horas e algumas eu preciso estar dormindo. E eu não consigo priorizar, sabe? Falar assim, o que é mais importante? Eu tenho que estudar tantos temas, eu quero fazer tantas coisas. E daí, como que a gente pode trabalhar para não gerar um sofrimento, um estresse excessivo por não conseguir cumprir aquelas metas? Claro, nossa, excelente pergunta. É difícil, mas é uma excelente pergunta porque muita gente passa por essa situação.
Todas as vezes que a gente aprendeu isso, né? Faz uma lista de tarefas, coisas que você precisa organizar e tal. Só que tem algumas armadilhas nisso. Porque assim, a primeira coisa é a gente entender a gente como um indivíduo profissional e um indivíduo pessoal, vida, né? Jornada pessoal. Quando a gente entende isso e a gente dissolve isso na nossa semana, a gente consegue enxergar com mais clareza. Então, veja só. Tem épocas da vida da gente que a gente tem um foco específico em alguma coisa. Então, época de faculdade é uma época que a gente tá, ó, maluquinho, porque tem uma série de coisas para fazer, tem uma, né? Enfim, a jornada ela é um pouco atípica. Para quem está tendo bebê agora, para quem está vivendo a maternidade, para quem está buscando isso na sua jornada, também o foco está muito direcionado para isso. Então está muito pensando na saúde, está muito condicionado a essa ideia do bem-estar, né? Então precisa entender o momento que está vivendo, porque não existe uma receita de bolo para todo mundo. Isso não existe. O que existe é assim, eu, Laís, hoje, na vida que eu estou buscando, no meu momento atual, existe algumas prioridades. Então, por exemplo, algumas coisas são comuns. Cuidar da saúde, dormir bem. Isso tem a ver com performance, tem a ver com felicidade, né? Então, tem algumas coisas que a gente não tem como fugir. Mas tem outras que a gente tem que respeitar o nosso momento atual. Por que eu estou falando isso? Todas as vezes que a gente desrespeita o nosso momento atual, todas as vezes que a gente não olha, a gente fica tentando encaixar a nossa vida num padrão que ele não vai entrar. E aí as frustrações começam aí. Ah, mas fulano faz tanta coisa, como que ele consegue? Tá, mas lá tem uma outra estrutura, tem um outro jeito de fazer. Então, olhando para nós, o que é legal entender? Primeiro, respeitar esse momento que a gente está vivendo. E o segundo é a gente pensar o seguinte. Tem tarefas que a gente entende como fundamental, mas a gente é muito imediatista. Sabe aquela coisa assim? Preciso ler um livro da minha área para me atualizar das últimas tendências. Precisa, mas não precisa ser de hoje para amanhã. Sabe assim? Precisa ler, mas não precisa ser essa semana. Porque esse é um indicativo de procrastinação. Sabe essa coisa de... que a gente sempre fala, né? Existe a procrastinação e eu tô deixando para depois. E é legal a gente sempre levar isso em consideração, porque na realidade, a procrastinação em si, ela é uma lacuna entre o que a gente espera e o que a gente faz. E às vezes essa lacuna gera frustração, gera tristeza, baixa energia, você não consegue produzir no dia seguinte sentindo que você não está fazendo o básico. E, de novo, é uma falta de clareza com o momento que está vivenciando. Porque assim, todo mundo tem as 24 horas, todo mundo tem as 24 horas, mas tem realidades diferentes. E a gente tem que respeitar a nossa. Né? Tem uma época da nossa vida que a gente está super propenso para poder fazer atividade física 10 horas da manhã. E às vezes não. E a gente tem que enxergar isso. Não, o meu momento agora é de focar nesse objetivo, então eu não vou fazer 10 da manhã, eu vou acordar 6h30 e vou fazer até as 7. É respeitar esse momento e pensar num planejamento que seja real. Todas as vezes que a gente quer encaixar num padrão que não existe, a gente vai se frustrar. A gente, inclusive, o sentimento da não realização, ele faz com que a gente não queira nem olhar para essa tarefa depois. Porque eu já sei que eu não vou conseguir, eu já sei que não vai dar certo, daí a gente começa a procrastinar. A gente começa, sabe o famoso fura-fila? Você vai lá e pega aquela atividade que você precisa fazer, mas não gosta muito, e põe ela lá no final da fila. E começa a colocar pequenos prazeres aqui no início da fila. Não necessariamente são eles que vão trazer resultado. Então, a gente tem que entender isso. Há coisas que a gente tem que fazer gostando ou não gostando. Mas é respeitando o que a gente precisa nesse momento. Então, a primeira coisa é entender isso. O que eu preciso agora? É mais carreira? É mais família? Porque o equilíbrio existe, mas não o tempo inteiro. Isso também às vezes é bem polêmico, assim, porque às vezes a gente quer assim, um negócio muito redondinho, porque eu fiz tantas horas de trabalho e tantas horas, e a vida da gente não é redondinha, sabe? Eu acho que a gente tem que... Não é! E às vezes a gente fica assim, vou trabalhar 4 horas e vou... É legal assim, ó, uma organização bacana que eu super recomendo e pratico e funciona bem, é você separar por turnos.
Sabe? No período da manhã, eu vou direcionar para isso. Eu vou fazer minha atividade física e vou para o consultório, eu vou para o meu trabalho, eu vou fazer alguma atividade nesse sentido. No final do dia, eu vou ler 10 páginas do livro que eu, né, idealizei para mim nesse momento. É como se você pegasse tarefas difíceis e fatiasse elas ao longo do seu mês. Pensa uma dica de produtividade que funciona. Pega aquela tarefa que é enorme e para de tentar concentrar ela naquela única semana. Sabe assim? Dá uma fatiada. Trabalha com a realidade da sua jornada, porque senão a gente fica louco querendo fazer tudo, se atrapalha, atrasa uma coisinha aqui, já atrapalha o dia inteiro, e aí a gente já começa a ficar improdutivo. Porque aí já fala, poxa, eu tinha que ter dado conta e eu não consegui. Não é por aí, não vai ser redondinho. Sabe uma coisa que eu recomendo, assim, quando a gente pensa em organizar realmente o que pode ser feito, para não ficar com aquela lista enorme e a sensação que não fez nada, além de fatiar, fatia. Ah, eu tenho essa tarefa desse tamanho, então vou fazer isso, eu vou fazer isso e isso, uma vez por semana. Pronto. Quando o resultado chegar, aí é um ponto que eu acho que é assim, o famoso pulo do gato. É você entender bem o que é que você vai fazer, o porquê você vai fazer, qual é o motivo daquela tarefa, e já deixa lá, pelo amor de Deus, uma recompensa. Deixa fatiadinho, coloca uma previsão de quando isso vai ser executado e coloca lá uma recompensa. Ah, se eu conseguir realizar isso, eu vou fazer uma massagem em tal lugar. Eu faço isso, sabe, Alissa? E assim, é um negócio surreal, porque a mente da gente começa a falar, vai ser legal executar essa tarefa chata. Isso aqui eu não gosto muito de fazer agora, mas tem um prazer lá na frente. A gente é muito condicionado a isso o tempo inteiro, porque senão fica chato. As tarefas, tem tarefas que a gente precisa fazer que são chatas mesmo, sabe? Mas daí não pode cair naquele... Ah, eu tive um dia cansativo, estressante, hoje eu mereço o chocolate. Ah, eu mereço não sei o quê. E daí você cai uma recompensa desnecessária. Você tem que ter esse limite também, né? É recompensa de realização. Tarefa cumprida, né? Eu fui lá, fiz o que eu tinha que fazer, eu posso me dar o direito a algumas coisas. Para a gente entender o sentimento de evolução, sabe? Porque todas as vezes que você fala assim, ah, hoje o meu dia não foi fácil, aí é desculpa. Sabe assim? Sabe quando a gente dá aquela desculpinha para dar uma escapada? Isso não gera resultado. E é a realidade, isso que você está trazendo é o que acontece. Ah, mas eu não estava num dia bom. Aí tem uma coisa. Por quê? Qual é a causa? Sabe assim? Por que eu não tava? O que me aconteceu? Eu dormi mal? Atrasaram a minha agenda e aí eu acabei ficando num dia muito turbulento e fiquei exausta? É uma coisa que a gente tem que aprender, sabe? Eu falo sempre isso aqui no escritório. A gente tem que entender a causa das coisas. Às vezes a gente fica tão condicionado assim, ah, mas estou exausta, agora eu vou dar uma extravasada, né? O chocolate e tal, né? Vou pisar na jaca aqui, né? Aquela coisa. Mas assim, primeiro que não é recompensa, e depois que assim, por que eu tô me sentindo assim? Sabe? Por que eu não realizei? Por que eu não conquistei? A gente tem que ter, e aí eu acho que vale para todo mundo que está nos acompanhando aqui, a gente tem que ter um momento na nossa semana de reunião com a gente mesmo. Sabe assim? Você tirar um tempo para fazer uma análise, seja da semana, eu gosto mais da semana, mas pode fazer do dia também. Porque você vai conseguir olhar para a causa daquelas coisas que não fluíram tão bem. Com um objetivo simples, se organizar melhor para a semana seguinte. Porque eu também não acho que é legal você fazer uma programação a curto prazo, sabe? Eu vou fazer essas tarefas hoje e amanhã. Porque hoje e amanhã pode ter inúmeras interrupções que a gente não controla. Então, se você tem um espaço maior para fazer o que tem que ser feito,
você tem uma chance maior de opa, aqui eu tive deu uma escorregadinha aqui, mas no dia seguinte eu já recuperei, porque o meu foco é lá na sexta-feira fazer um balanço da minha semana. O que eu tenho observado aqui é que funciona melhor. Só que tem que ter a reunião consigo mesmo. Porque senão você vai olhar e vai pensar assim, ah, mas isso aqui eu não fiz porque fulano de tal não trouxe. Tá, por que que você não ligou? Por que que você não se antecipou? Entende? Quando você tem um Eu acho que tempinho a mais, culpa você se coloca em ação. as pessoas tendem a colocar a culpa sempre em alguma coisa, no objeto, naquilo que não funcionou, naquilo que esqueceu. Mas o negócio, acho que a procrastinação, o segredo é não colocar culpa, é fazer. É botar Sim, uma é fazer. meta, é você botar assim, não, eu vou fazer X minutos por dia, incluir. E se não cabe na tua rotina, será que precisa ser feito então por você? O que que é mais importante? Porque às vezes a gente quer fazer tanta Exatamente. coisa e daí é melhor às vezes enxergar se realmente precisa fazer todas aquelas coisas. Será que precisa mesmo? Será que eu vivo sem isso super bem? Eu abro mão de alguma coisa para colocar uma coisa mais importante? Porque eu acho que a frustração do não conseguir, do não fazer, e daí você fica se culpando. Essa bola de neve, eu acho que dificulta a pessoa a dar seguimento mesmo, a começar uma nova coisa. Quando você fica empacado em coisas anteriores, parece que você não inicia novas coisas também. No Quando você progride, vai né? pensando. E é bem isso. A gestão do tempo, de uma maneira geral, se a gente for pensar assim, infinitas tarefas que precisa caber no meu dia ou que precisa caber na minha semana, tem a ver com não, né? Tem coisa que não é pra gente fazer, né? Para quem é empreendedor, por exemplo, está acompanhando a gente aqui, tem coisas que somente nós podemos fazer pelo nosso negócio. Isso é fato. Mas tem infinitas outras que a gente tem que aprender a delegar. A gente tem que aprender a terceirizar. A gente fica tentando, sabe aquela coisa síndrome de super-homem, síndrome de mulher maravilha. Ah, eu vou dar conta. Ah, porque mulher é multitarefas. De verdade, eu não concordo com isso. Sabe por quê? A gente não consegue manter o foco com excelência em várias coisas. Né? A ciência já Impossível. mostra isso pra gente. A gente não consegue. Você pode até fazer, mas você não faz com excelência. E aí a frustração chega igual. Né? Poxa, isso aqui podia ter ficado melhor. Sim, mas faltou tempo de dedicação. Estava fazendo aqui, olhando lá para o outro lado. Então, essa coisa de... Por isso que se respeitar e entender o momento que está vivendo é muito fundamental. Porque se você, nessa infinidade de situações, dessa lista de tarefas, tem duas coisas que dá para a gente pensar nesse sentido. A primeira é o que não precisa ser feito por você. E às vezes a gente fica assim, ah, mas só esse post aqui, deixa que eu faço. Ah, não, mas só ligar para esse cliente aqui pode deixar que eu ligo. Sabe essas coisinhas? É tempo. É tempo. E aí, uma outra coisa também que pode influenciar diretamente, além dessa questão de querer fazer tudo, né? É pensar realmente se isso está bem distribuído, sabe? E se não deixou, e aí é legal a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente acumula tarefa de 6 meses. Nossa, isso aqui ficou parado, isso aqui não foi feito e tal. Aí a gente entende, né? Vem pra live aqui com a Alissa, a gente vai conversar sobre isso. Ah, eu vou organizar. E aí quer pegar todo o atraso dos últimos 6 meses e dar conta nessa semana. Não vai dar certo. Entende? Por isso que Já começou fatiar vai ser fadado ao importante. fracasso. Já começou. Então, respeitar esse momento que está sendo vivido, entender o que é fundamental. Sabe uma coisa que eu gosto? É você pensar assim, em meio ao caos, né? Vamos pensar assim, tô cheio de coisa para fazer, minha agenda tá cheia, não tô dando conta. Vamos imaginar esse cenário. Tenta entender qual tarefa, se você executar ao longo dessa semana, ao longo dos próximos 15 dias, qual tarefa que se você fizer, você já resolve várias outras. Porque isso também acontece. Às vezes a gente está assim, procrastina, eu vou procurar alguém para fazer isso por mim, eu vou contratar um profissional, eu vou fazer, enfim, coisas do nosso dia a dia, né? Que a gente entende que precisa correr atrás e resolver. Talvez se você der um destino para essa tarefa, todas as outras vão ficar mais leves. Em geral, a gente dá uma garimpada ali, em geral a gente encontra algo que se você resolver aquele detalhe, te dá uma aliviada em várias outras coisas. Então, de novo, é um processo de decisão, sabe? Ter mais tempo livre, organizar a rotina,
organizar a vida de uma maneira geral, viver aquilo que a gente quer viver, é decisão. A gente precisa sair de cima do muro, sabe? Tem coisas que é pra gente fazer e tem coisas que não é. E aceita isso. E talvez são coisas que não é para ser feita agora. Pode ser que daqui a pouco você pode resgatar aquela tarefa e falar, opa, agora é a sua vez. Já coloquei esse projeto rodando, já fiz todas as atividades inerentes a esse foco. Agora, vem cá, você que estava na gaveta, vem cá que agora é você. Também é decisão. Também é decisão. Então, respeitar esse momento eu acho que é muito fundamental. Entender que a procrastinação, e aí eu acho que é um ponto legal também para a gente falar. A procrastinação, ela é do ser humano. A gente não vai conseguir eliminar a procrastinação 100% da nossa vida. E eu vejo que às vezes tem muita angústia nesse sentido, porque a pessoa fala, ai, mas eu tô procrastinando. Chega aqui no escritório desesperado. Ai, mas eu não tô fazendo. E às vezes assim, você mudar uma coisa de data, porque aconteceu uma coisa que você não estava controlando e tudo mais, não necessariamente é que você está negligenciando as tarefas. Põe data, põe hora para as coisas acontecerem. Deixa uma prévia do que você vai estar sentindo e o que você vai ganhar quando aquela tarefa estiver concluída. Sabe assim? Ah, preciso emagrecer. Para quê? Estética? Saúde? Traz essa informação para o seu cérebro. Ah, é estética. Tá tudo bem, é estética. Estou me achando feia e quero emagrecer para me sentir bonita. Show, tá legal. Mas entenda isso, porque tem uma coisa que a gente fala muito no nosso dia a dia, a gente ouve muito por aí, e que eu acredito muito que o sentido é muito mais profundo, que é a questão da motivação. Às vezes a gente não tá afim, às vezes a gente não quer fazer. Você olha para aquela tarefa e fala, meu Deus, não quero fazer. Mas é preciso pensar que a motivação, ela traz, não só na sua tradução, mas na essência mesmo do dia a dia, o motivo que a gente tem para fazer alguma coisa. Se o motivo não está muito claro, a chance da gente procrastinar é altíssima. Porque você faz, te causa exaustão e você nem entende por que aquilo vai ser importante, a tendência é a gente deixando, sabe? A tendência é a gente, poxa vida, não vou fazer. E é o que acontece com uma grande maioria das pessoas. Primeiro, se cobrar demais. Primeiro, ficar naquele sentimento de que assim, eu tenho que dar conta, eu estou procrastinando, eu não vou para frente. Calma, não é bem assim. Tem coisas que, de novo, tem coisas que nem é pra gente fazer. Agora, o que não dá é para deixar isso escuro na mente, sabe? Porque eu tinha que ter feito. Nossa, isso era pra mim. E aí a mente não produz. E aí sim a gente tem um problema. Entendi. E quando você... Por exemplo, a importância de ter um horário para você não fazer nada. Fundamental. Porque não fazer nada é fazer algo pela gente, né, também, na verdade. A gente precisa, né? Porque obrigações a gente tem de monte, né? E às vezes quando você passa semanas riscando coisas da lista, né? Porque eu sou uma pessoa que eu faço listas mentais e tá lá a minha lista, é lembrete no celular, capita, é não sei o quê. Como saber ou como programar o momento do stop? E o momento do stop tem que... né? Sim. Olha, o que eu faço e indico é pausa semanal. Por exemplo, tem um dia na semana que você não atende, ou tem meio período da semana que você não atende. Porque assim, às vezes a gente confunde essa coisa de ter um stop com realmente fazer, linkar isso com atividades de casa. Isso não é stop, né? É preciso a gente clarificar. É o tempo da gente pra gente mesmo, pro ócio mesmo, que, aliás, ele tende a ser muito criativo. É preciso colocar ele na rotina como se fosse uma agenda com um cliente. Como se fosse um compromisso lá com a manicure no salão, não importa. É como se você tivesse marcado com alguém. Tem que ser respeitado. Eu faço semanal. Tem dias da semana, no período da manhã, que eu não atendo. E não atendo ninguém mesmo. Porque assim, é o momento do nada. É o momento de estar por ali, de repente, comigo, sabe? É importante ter. Outra questão que também é válida é ao longo da semana, se você
Ao mesmo tempo que você reserva um tempo de leitura, ou um tempo, né, de repente acordar um pouco mais cedo, alguma coisa nesse sentido, também dá certo. Você pensar assim, poxa, eu tenho um compromisso a partir das 9, mas eu escolho acordar às 7 para ficar esse tempo ali só numa meditação, só numa reflexão. Também já fiz, já indiquei, dá resultado muito legal, porque você começa o dia muito diferente, né? Muito mais energizado, mas isso também varia de pessoa para pessoa. Tem gente que uma vez por semana, um tempo mais longo, é o suficiente e ajuda. O que que não pode? Não separar esse tempo para você mesmo, sabe? Porque uma coisa é a nossa vida pessoal, outra coisa são os nossos relacionamentos, né? Com o cliente, com família, com o marido, papagaio, enfim. Outra coisa é a nossa jornada profissional. E essas três personas têm que fluir bem. E dá certo quando o viés pessoal está fluindo. Você está bem com você mesmo, você está cuidando de você, você gosta do que você vê, né? A gente fala sempre isso. Você olha para os seus últimos dias e se alegra, fala, poxa, tô mandando bem, né? E isso é dependente desse tempo para você mesmo. É muito necessário, assim. Agora, uma outra coisa que é interessante também, de tempos em tempos, né? A gente aprendeu assim, a pessoa vai daqui um ano, tira 30 dias de férias. Não precisa ser assim. Pode ser daqui 3 meses eu tiro uma semana de férias. Sabe? Dá para ser assim também. E ser uma programação para o ano. Até para você se organizar melhor, né? Eu tô vendo aqui que tem várias pessoas da área médica, da área da estética que estão entrando aqui. Fecha a agenda, sabe? Eu atendo uma fotógrafa que ela me liga e fala, Laís, como que eu faço? Porque eu fico aqui de domingo a domingo, semana inteira, trava a agenda. Fala com a sua secretária, faz um risco lá na agenda e fala, feriado. Não atende. Porque se a gente não tomar essas decisões, vai trabalhar 365 dias por ano, sem gerar resultado efetivo, às vezes sendo muito ocupado, mas não necessariamente produtivo, que é uma questão importante para a gente pensar, né? Que a produtividade precisa estar presente. Mas separa esse tempo. Poxa, eu vou deixar ali, eu vou trabalhar 3 meses, segunda a sexta, tal, agenda cheia, bacana. Mas daqui a meu quarto mês, eu vou tirar uma semana. Vai lá na agenda e risca. Pelo amor de Deus, coloca lá, aqui eu não vou trabalhar. Também é algo que funciona. Não precisa, para quem é profissional liberal, tenha sempre isso em mente. Esse negócio de ficar um ano, né? A nossa mente está aqui, ó, trabalhando 24 horas, o movimento é ágil, o mercado exige muito da gente, né? Tem toda essa situação que a gente tem que respeitar. E aí, com base nisso, você decide. E aí, de novo, janeiro, fevereiro e março, vou tirar a minha semana em abril, trava a agenda no dia que você decidir. E já trava dos próximos, e dos próximos, e dos próximos. Porque senão não vai acontecer, vai negligenciar algo que é importante e vai colher os frutos que não é tão legal assim. Né? Então precisa, é necessário, a gente tem que ter esse tempo pra gente, sim. Isso ajuda demais na produtividade. Mais do que a gente imagina. Ajuda demais. Alguém até comentou aqui, ó. Quem foi? Cadê? Doutora Gra Endócrino. Ela falou que tira meio período da semana para ela. Quando você falou de tirar um período, eu fiquei pensando, sábado e domingo conta? Porque às vezes a gente trabalha até sábado e domingo, né? Sim. Porque geralmente depende. Domingo é um dia que é muito família, então você não tira para você. Sábado, às vezes você tira para ficar com o seu parceiro. É difícil você falar, vou tirar um espaço só para mim. Eu acho que hoje em dia na rotina é difícil. É difícil, não é fácil. Por isso que às vezes vai ter pessoas que vai conseguir acrescentar isso na semana e vai ter pessoas que vai conseguir colocar isso no mês, a cada 3 meses. Tem que respeitar muito a individualidade e o tempo. Tem gente que está entrando para o mercado agora e tem que trabalhar full time mesmo. Não tem essa. Tem que trabalhar full time, tem que ganhar mercado, tem que fazer. Tem que entender a realidade. Mas assim, ó, a cada 3 meses, inevitável. Para quem está com a gente aqui, está entrando para o mercado e está empreendendo agora, full time, mas a cada 3 meses, não deixa eu saber que você não está tirando uma semana de descanso. Necessário para voltar melhor, para voltar com gás,
para voltar entregando mais, sabe assim? Então, vai depender muito. Eu vou te dar um exemplo. Eu, com treinamento corporativo, por exemplo, eu tenho empresa que não consegue fechar para treinar a equipe. E a gente, eventualmente, faz treinamento no sábado. Eventualmente, eu já fiz treinamento no domingo, porque era rede hoteleira, não sei o quê, tinha um feriado, tinha que ser, não tinha o que fazer. Naquele período, eu não trabalhava segunda e terça. Agenda fechada. Ah, mas agenda fechada. Trabalhei sábado e domingo, então tinha essa troca, né? Então, é preciso olhar muito para a particularidade. Via de regra, precisa criar um padrão. Ah, o meu vai ser meio período. Ah, o meu vai ser uma vez a cada 15 dias, né? Eu tenho situações assim, a cada 15 dias com um dia inteiro que não trabalha, não faz e pronto. A família, o pessoal vai trabalhar, a criançada vai para a escola, eu estou plena em casa, cuidando de mim, sabe? Tô tirando um tempo para mim, tô olhando para coisas que talvez eu nunca parei para olhar. Então, a intensidade e a periodicidade é muito variável, mas que é fundamental, não tenha dúvida. É fundamental. Você, além de cuidar de você, cuidar do seu negócio, cuidar inclusive de quem está próximo a você. Porque vamos combinar, quando a gente está em exaustão, o negócio é cruel. Mulherada aí, a doutora sabe muito melhor que eu, os hormônios ficam assim, né? O meu marido fala pra mim, fala, nossa, acho que aí dentro tá acontecendo uma festa. Tá tudo assim. Hormonalmente A bagunçado. gente precisa de um escape. Sim, a gente precisa de um escape. Muito fundamental. Acho que a gente foi muito condicionada, sabe, Alissa, a pensar assim, a gente tem que dar conta, sabe? Quando eu casei, é engraçado isso, que a minha mãe, ela é uma mulher, assim, muito batalhadora, sempre trabalhou muito, sempre ficou muito tempo fora. Meu pai sempre foi muito parceiro. Em casa, nós somos 3 filhas, então, meu pai sempre foi muito parceiro da minha mãe sempre estudou muito e tal, e a gente ali, e assim, mesmo tendo crescido num lar onde o marido, né, o meu pai ali no caso, ele chegava junto e fazia o que tinha que fazer. Quando eu casei, eu fiquei muito com esse sentimento, assim, falei, poxa, mas e agora, né? Eu olho para as coisas não são autolimpantes, né? Eu preciso trazer alguém aqui, eu preciso tomar algumas decisões em relação a isso. Então, quando eu casei, eu levei um susto, assim, falei, poxa vida, e agora? E aí sim, falei, vou checar isso, eu vou olhar uma coisa e outra, mas o sentimento era assim, mas eu não vou dar conta? Ah, mas como assim? Né? E veja, mesmo sendo criado num lar onde que meu pai faz pão de queijo e leva a criança para a escola e busca na natação, eu fui criada assim. E mesmo assim, parece que aquele rótulo, sabe? Que é colocado para nós, mulheres, que a gente tem que dar conta. Como assim você não vai fazer isso? Sabe essas coisas? Eu tinha isso na minha cabeça. Falei, puxa vida, e agora? E tenho a felicidade de ser casada com uma pessoa que tem essa mentalidade. Não, você não tem que fazer. Eu vou fazer a minha parte. Eu não vou te ajudar, vou fazer a minha parte e tal. E aos poucos eu fui me desprendendo disso. Mas às vezes a gente demora. Por conta dessa sensação de ter que dar conta, sabe? A energia inesgotável. Não é bem assim, né? A gente tem que respeitar o nosso corpo, a nossa mente, os nossos desejos, né? Os nossos objetivos. Pensar sobre isso. Às vezes eu encontro mulheres que às vezes passam uma vida sem entender quais são os seus reais objetivos, sabe? Vive muito o objetivo só da família, vive o objetivo só dos filhos, e isso traz consequência em algum momento, sabe? Então, esse momento de escape, né, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, 3 meses, é o momento de falar, dá um reset, sabe? Opa, peraí. O que eu estou fazendo está de encontro com o que eu estou buscando para mim, eu estou feliz com esses resultados. Faz aquela reunião consigo mesmo, né? Poxa vida, o que está acontecendo? Isso está legal para mim, né? É bacana pensar. E talvez até, doutora Alissa, uma técnica legal para quem está acompanhando a gente aqui, já que a gente precisa ser produtivo, pensa no seguinte. Pensa em indicadores, né? Às vezes a gente fala em indicadores, a pessoa fica muito preocupada com gestão e tudo mais, mas do viés comportamental também tem indicadores fundamentais que em determinado tempo da vida da gente a gente tem que observar.
E aí, por exemplo, se você cria indicadores profissionais e você cria indicadores pessoais, quando você for fazer a sua reunião com você mesmo, você vai sentar ali para analisar como é que tem sido a sua postura, como é que tem sido os seus resultados. Se os indicadores estão prontos, você consegue fazer isso com mais assertividade. Vou te dar um exemplo. Na vida pessoal, de repente, é dica para a gente ser produtiva mesmo, assim. Se você coloca lá, para minha vida profissional, minha vida pessoal, melhor dizendo, funcionar bem, eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar bem, e eu preciso fazer uma atividade física. 3 indicadores. Coloca esses 3 e marca datas que você vai avaliar. Por exemplo, eu faço todas as sextas. Você coloca várias sextas-feiras. Sexta-feira, dia tal, dia 7, dia 14, dia 21, nananana. Quando você parar para fazer uma análise, dá uma conferida em relação a dormir bem. Como é que eu fui nos últimos 7 dias? Fui bem? Fui mal? Para ficar consciente. Para falar, nossa, aquilo que eu estou procrastinando lá pode ter a ver com esse indicador péssimo que eu estou tendo aqui. Que eu não estou dormindo bem. Eu não estou separando esse tempo para mim, para dar uma descansada, apaga as luzes, vou para o quarto mais tranquilo, faz a tal da higiene do sono, né? Enfim, para descobrir causa, sabe? Para descobrir causa. É um pecado a gente ficar tentando resolver coisas da nossa produtividade, da nossa rotina diária, da maneira como a gente organiza o nosso dia a dia, sem entender o motivo pelo qual a gente faz certas coisas que não geram resultado nenhum. Se não entender o motivo, a gente não vai corrigir, a gente vai seguir procrastinando. A gente vai seguir passando por cima daquelas atividades. E aí passa 1 mês, passa 2, passa 6 meses, a frustração que era assim fica assim, sabe? E aí a gente vai criando problema para nós mesmos, né? Então, é um ponto para a gente pensar, sabe? De respeitar o tempo que a gente está vivendo e principalmente os nossos objetivos. Não perder o objetivo de vista. Se o objetivo está ali, você tem muito mais chance de realização. Se ele não está ali aos seus olhos, vai se perder, porque o mundo que a gente está vivendo ele é de distração. Tudo é feito para chamar a nossa atenção. Tudo. Você diz, eu vou ler 10 páginas do livro hoje, vou terminar a live aqui, vou pegar o meu livro e vou ler. Aí, de repente, por um acaso, você passa em frente à televisão, tá lá as coisas te chamando, assim, sabe? É para te distrair. E vai distrair. Se você não tiver um propósito muito claro em relação à leitura daquele livro, vai se perder. Vai se perder. O motivo pelo qual eu decido fazer uma atividade física é diferente do motivo que você decide. Que a Débora que está aqui com a gente decide, que a Amanda decide. É diferente. Agora eu tenho que entender o meu. Eu tenho que entender o meu. Para ter motivação suficiente para dia após dia, com tarefas fatiadinhas, realizar gradativamente e chegar lá no final da tarefa, vou para o meu spa. Vou para minha recompensa, vou para minha viagem que eu ia fazer só no final do ano, fazer agora, se eu conseguir concluir, eu vou fazer. É fundamental. Eu só funciono com meta, de verdade. Se eu bater essa meta, se eu fizer isso na empresa, eu vou fazer isso por mim. Pronto. Seu corpo está predisposto. Ah, é? Nossa, que legal. Então, vamos focar nisso. Sabe? Caminha por aí. Eu acho que essa coisa de você se preparar para uma recompensa que você espera muito te ajuda a levar na meta, mas também você pensar que você consegue, você trabalhar isso como de uma forma positiva, ter metas que são reais, né? E não coisas assim inimagináveis. Eu acho que toda a forma como você enxerga programa também é super importante. Diminui frustração, Exato. melhora a taxa de sucesso, você ganha a tua recompensa e acaba indo para outro objetivo. Uma hora você vai chegar no grande objetivo. E essa coisa de meta real, é preciso pensar assim, tem que ser real para mim, sabe? Tem que ser real para mim. Por isso que eu não acredito muito em receita de bolo, sabe? Eu acho que é uma particularidade de cada um. Tem coisa que é muito da minha realidade e que é zero realidade para minha irmã, que teve a mesma criação, o mesmo foco, tá ali. É diferente. É diferente. O que a gente não pode
é tentar pegar algo lá fora, você pega lá a realidade de uma pessoa sem filhos e quer encaixar na sua realidade com 3 crianças pequenas. Eu já vi isso acontecer. E eu já vi a mulherada se frustrando em função disso. Mas ela consegue, como que eu não consigo? Tem que ser uma realidade que é sua, sabe? E esse, doutora Alice, é um exercício que a gente faz pouco. Faz pouco, sabe? O que é real pra mim? Ah, real pra mim é 3 vezes na semana de atividade física? Perfeito. Faça as 3 vezes por semana que você se comprometeu. Porque sem disciplina não vai dar certo. Aliás, o resultado que a gente não tem na vida pessoal ou profissional é fruto de falta de conhecimento ou falta de prática. De duas, uma. O resultado que a gente busca, ou ele não veio por algo que eu não conheço e não sei que pode me ajudar, por isso que estar sempre estudando é muito fundamental, independente da área, né? Tá sempre estudando. Ou ele é fruto de algo que eu sei, mas eu ainda não aprendi. Eu não aprendi porque eu não pratico. Vem aqui para a live, a gente fala de um monte de coisa, vai lá ler um livro, nossa, que massa, isso aqui é legal. Cadê o plano de ação? Onde que aquilo se conecta com a sua realidade? Encontrar isso é a sacada. Sem se comparar, sabe? Sem ficar... Porque a gente está vivendo um momento que tudo é instagramável, né? É. Tudo é maravilhoso. E aí você olha lá e fala, meu Deus, acabou de ter bebê e tá com esse corpo? Como assim que eu não estou? Sabe essas coisas? Sempre essa coisa Um de exemplo que eu vejo comparar, de muito no olhar. consultório. A paciente fala Ah, assim, não, mas desde que eu tive neném, eu tô com essa pochetinha, meu quadril ficou mais largo, ou tive uma estria. Aí eu falo, mas né, essas, primeiro, a gestação ela deixa cicatrizes na mulher e são cicatrizes reais e que o corpo ele muda, ele não vai voltar ao que ele era antes, né? A gente não tem uma vida que você vive só para isso que vai conseguir retornar tudo. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas por que eu não voltei igual aquela pessoa? Tá, mas você tem a vida daquela pessoa, a pele daquela pessoa. E assim, a gestação é um momento que muda demais o corpo da mulher, a vida, o sentimento, a forma com que ela vai viver depois que nascer. Não, é uma cicatriz que não vai desaparecer. Então, o teu corpo muda. Então, a mulher às vezes quer engravidar várias vezes, ter os filhos e não quer mudar nada. E eu falo, não, peraí, vamos alinhar isso aí. Quando você olhar para essa mudança, vamos pensar que você tem 3 crianças lindas, tanto que tua vida mudou, olha que legal. E você tente mudar o que realmente te incomoda e não veja tudo como uma situação, né? É como se tudo se juntasse. Na exatamente. verdade, às vezes é um item que incomoda. Vai lá e resolve aquele item. A gente tem que respeitar, eu falo muito isso nos treinamentos de cultura organizacional, com as empresas, com as equipes, com o dono de empresa, porque assim, nas empresas acontece igual. É a nossa singularidade que tem que ser respeitada. Não adianta. A gente sofre demais tentando encaixar. A gente não se encaixa, a gente é. E a gente tem que entender isso. A gente não se encaixa, a gente é. Tem a sua jornada, tem a sua experiência, tem a sua cicatriz. Adorei quando você falou, né? As marcas que vão ficar são suas e elas contam a sua história. É claro que nós Exatamente. mulheres, a gente tem uma série de coisas muito parecidas, né? Que eu até acho que a gente explora pouco, a gente julga muito umas às outras e a gente explora pouco aquilo que a gente tem em comum, que são várias coisas. Mas boa parte delas também tem relação com a nossa singularidade, a nossa jornada, a nossa trajetória, a maneira de fazer as coisas que a gente faz. Então, assim, tem que cumprir as tarefas que a gente estabelece? Tem. Tem que ter disciplina? Sem disciplina, não funciona nada nessa vida. É tudo sobre o que a gente faz e não sobre o que a gente fala. Sobre o que a gente faz. Então tem que ter disciplina. Vai doer um pouquinho? Vai. Pensa na recompensa, pensa no sonho realizado, pensa lá na frente. Agora é momentâneo, né? A nossa vida é um constante construir de um futuro que a gente ainda vai desfrutar, mas é desfrutar aproveitando o que tem agora. É agora, não tem essa. Então, assim, tem que ter disciplina, tem que ter foco. Vai ser dolorido um pouquinho? Vai ser dolorido. Mas é de novo a sua história sendo construída. É sobre você. É sobre você e é sobre se respeitar, sabe? Eu fico triste assim com essa coisa da comparação, porque você fica comparando tanto, esquece de você. Daqui a pouco você está vivendo uma vida encaixada num molde. Você pensa,
Não funciona. Não traz satisfação. A recompensa depois, ela não é vivida intensamente. Porque às vezes nem era aquilo que você queria. Ah, deu certo, mas nem era bem isso que eu estava buscando. E aí a gente começa com uma sequência de problemas. Vida pessoal, vida profissional, né, nos nossos relacionamentos. Porque a gente às vezes tem dificuldade de lidar com a gente. Então, tira um tempinho, faz uma reunião consigo mesmo, tenha um momento de escape. A empresa vai ficar aí. Se tiver tudo planejadinho, vai fluir. Se faz um bom trabalho, o cliente não vai sumir. Ai, lá, se eu ficar uma semana sem atender os clientes, não vai. Se você não se organizar e deixar o pessoal na mão, com certeza eles vão te deixar por muito menos que isso. Mas se você se organiza, se prepara, é tudo uma questão de planejamento, de estruturação. É possível. É possível. É sempre E possível. é para nós. É possível. E geralmente esse Não problema acredito. que a pessoa não trabalha nela e realmente leva para outras coisas. No meu consultório, o que eu mais recebo, desde que eu tive 2 filhos e tô cansada, não consigo fazer mais nada, e daí fica ruim. Ela só se dedica para aquela situação, para os filhos. E daí não trabalha ela, a pessoa, a mulher, não trabalha o casal, não cultiva o nós. E você tem que trabalhar as coisas de forma diferente, você tem que enxergar, encaixar na tua realidade. Não adianta ficar insatisfeita, mas se encaixar no que a tua amiga faz, no que a tua colega faz. Então, trabalhar, tentar enxergar qual é o ponto que realmente te incomoda. Você consegue ser mãe, consegue ser mulher, consegue ser parceira. Você só tem que encaixar na tua realidade, realmente saber separar isso. Não é muito fácil, mas quem sabe umas metas a cada 3 meses, acho que já deu bastante dica hoje aqui pro pessoal. Tá, o Insta daqui a pouco vai bloquear a gente. Dá algumas dicas finais pra gente, que já deu 1 hora praticamente, acredita? Eita, passou rápido. Tô olhando ali, é Muito. verdade, já tá quase. Nossa, que alegria, de verdade. Muito legal, muito bacana estar aqui com vocês. E de repente, assim, deixar uma dica final, que tem muito a ver com o que a gente comentou agora há pouco, é assim, não procure se encaixar, sabe? Procure ser, com as suas limitações, com seus avanços. Agenda é fundamental. Agenda é fundamental. A gente tem que ter rotina e motivo. Duas coisas. Dica final é essa. Tenha motivos claros e tenha rotina. E aí, se fosse ser uma terceira, respeite o seu tempo. Respeite o seu tempo. Marca data, mas marca espaçadinho. Marca acompanhando, marca desfrutando, marca vivendo e sendo feliz em cada decisão. Agora, sem decidir, sem puxar as rédeas, não vai rolar. Sem puxar as rédeas, não vai rolar. Vai rolar quando você decidir falar, o meu motivo é esse. E a partir de agora, a minha rotina para os próximos 10 dias é essa. Vida pessoal, vida profissional e relacionamentos entrando na sua semana. Entrando na sua vida. E aquilo que não é para você, joga fora. Delega, passa para alguém. Entenda se dentro do seu motivo, você de fato precisa daquilo. Tudo é decisão. Tudo é decisão. Delegar é importante. Nem sempre só a gente Fundamental. faz daquele jeito. Tem que deixar a pessoa fazer do jeito dela também. Assim, a gente é até mais Sim, feliz quando a gente divide as funções, quando a gente aceita que não precisa fazer exatamente. tudo, quando a gente se programa, quando a gente vive o nosso melhor, a nossa melhor fase, a nossa melhor versão, se a gente aproveita esse momento. Quando a gente vive, eu acho que quando a gente vive a nossa melhor versão, a gente acaba vivendo a nossa melhor versão no relacionamento, na vida profissional, porque com Sem certeza o dúvida. que a gente enxerga na gente, a gente influencia no meio e ajuda a gente a viver isso de forma melhor e mais produtiva. Vamos ter que encerrar, que tu vai desligar aqui, já tá na contagem regressiva. Um grande Ai, meu beijo, Deus. Laís. Obrigada por parar para conversar com a gente Obrigada. hoje. Vai ficar Que gravado, show. pessoal, se alguém quiser assistir. Muitos beijos para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Prazer. Boa noite. Tchau, tchau.